de te conhecer, eu espero que entende meu português. Eu conheço mais ou menos 25 palavras em português, mas eu vou usar os 25 palavras do melhor jeito possível. Talvez meu sotaque texano, americano, moçambicano seja um pouco difícil e complicado, mas preste bem atenção, eu vou tentar esclarecer o melhor possível. Nós temos junto conosco alguns de Moçambique que insistiram em estar presente. Eu disse, não, vamos fazer lá mesmo alguma coisa, mas eles querem estar presentes também. E estamos muito contentes com a presença deles. Eu fico muito contente com a sua presença, porque você tem interesse nas coisas espirituais, e eu dou graças a Deus por isso. Ficamos entregando convites na rua várias vezes, e graças a Deus que várias pessoas estão interessadas. Talvez ainda outras pessoas vão chegar. Nós vamos fazendo preparação desse curso Deixe a Bíblia Falar a partir de 1984, 5, 6, por aí. Alguém me disse que tem todas as lições ainda de 1986. Então, eu acho que estava funcionando já com o nome Deixe a Bíblia Falar nesse tempo. Eu vou deixar vários anúncios para um pouco mais tarde, para ter certeza que todo mundo consegue receber. Então, vou pular vários slides que vamos ver um pouco mais tarde. Também vamos ter a oportunidade de conversar, fazer perguntas durante certas horas específicas, para poder não incomodar muito ou desviar do assunto. Nós vamos fazer um intervalo daqui a 1 hora, e Daniel, meu ajudador, vai me ajudar a marcar esse tempo. Jesus disse em Mateus capítulo 7 que há 2 caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. Ele mesmo disse em Mateus 7, versículos 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. São realidades muito importantes para nós perceber e entender. O caminho que parece ser o caminho melhor, certo, correto, onde a maioria das pessoas estão andando na sua jornada espiritual, não é o caminho que conduz para a vida. Não é o caminho fácil que leva para a vida eterna. E isso me preocupa muito. Eu penso até que eu vejo muitas pessoas dizendo que o caminho mais fácil é o caminho que leva para o céu. E Jesus está dizendo que não é.
Eu sei que existem algumas coisas importantes. Aliás, existem as coisas mais importantes. Eu não sei o que você está pensando é o mais importante. Pense um pouco comigo. Se tivesse uma coisa só para escolher, o que é o mais importante? Deixe-me resumir um pouco. O título dessa lição é Há uma só coisa importante. Eu espero que no fim dessa lição nós vamos todos concordar. Eu prometo, aliás, Deus promete que o dia vai chegar quando você e eu totalmente concordamos. Há uma só coisa importante. Você vai concordar? Nós sabemos? Bem, deixe a Bíblia falar. Nós conhecemos aquele rei Salomão. Ele buscava o mais importante. O que é de maior importância? E ele procurava em todo lugar. Pensava até, talvez, o poder é o mais importante. Ele conquistou todas as nações ao redor de Israel. Naquele tempo era o Reino Unido. E ele reinava sobre não apenas todo Israel, mas todas as nações ao redor de Israel pagavam impostos para Israel, para Salomão, não é? Então, ele tinha poder, talvez, ou até provavelmente maior poder do mundo daquele tempo, não é? Alguns podem pensar que a fama é mais importante, ser o mais popular, ser o mais conhecido, né? Nós vemos na revista, na capa da revista, as pessoas importantes, pessoas famosas. Sabe, Salomão era mais famoso, provavelmente, que todas as outras pessoas da terra. Pois pessoas viajavam de todos os países do mundo só para ver a fama dele. Se lembra aquela rainha que foi visitar ele? De Sheba. Ela era uma rainha muito rica e foi ouvindo e ouvindo sobre a grandeza de Salomão. E quando ela chegou e viu a fama de verdade de perto, ela disse: não é o que eles me falaram. Eles só me falaram a metade. Salomão tinha fama. O que é o mais importante? O poder? Fama? Mulheres? Talvez. Ou homens? Talvez no seu caso. Salomão tinha quantos? 700 esposas e 300 concubinas. Uau! Eu tenho uma esposa e eu acho difícil. É complicado às vezes, né? Ele tinha 700, eu não sei como ele lidava com essas mulheres, mas será que essa é a coisa mais importante? Como sabemos, ele tinha sabedoria não apenas
normal do homem, mas dado a ele por Deus. Deus disse, eu gostaria de ver acontecer isso, né? Me dá uma escolha. Você quer o quê? E Deus deu exatamente isso. E Salomão pediu, me dê sabedoria para reinar sobre o povo com sabedoria. E Deus ficou alegre e não deu somente sabedoria, mas deu sabedoria com muitas e muitas riquezas, não é? Sabedoria, conhecimento, bacharel, mestrado, ou quem sabe, não é? Doutorado, ou 2 doutorados. A minha mãe tinha 3 doutorados. Eu acho. Muito, muita inteligência. Agrada. O que você quer? O que você gosta? Ele tinha tudo. Inclusive, está escrito em Eclesiastes 2:1 que ele não resistia. Qualquer coisa que poderia, talvez, agradar, ele conseguiu, ele recebeu, ele provou, não é? De todos os prazeres. Ele procurava alegria em tomar muito vinho, não é? E logo ele disse, isso não vale nada. Ele pensou, talvez, em imóveis, né? Muitos ricos na nossa cidade aqui mesmo sabem muito bem o grande valor de imóveis, não é? Ele construía um palácio aqui, outro palácio ali, mais e mais palácios em cada lugar, não é? Cidades, ele construía o grande templo, a casa de Deus, o templo de Deus em Jerusalém, não é? Partes deste templo ainda estão aí, no mesmo lugar onde Salomão colocou. Muito debaixo do templo que existe hoje, não é? Algumas das grandes maravilhas do mundo ainda hoje, pedras o tamanho de uma caçamba grande, uma só pedra, certinho. Desculpe, eu tenho que desligar meu. Eu não sei desligar. Não sei. Aqui. Ok, obrigado. Ele tinha cidades e cidades e árvores, frutíferos, terras, fazendas grandes. Ele tinha de tudo. Ele tinha todos os tipos de riquezas. Não sei como calcular as suas riquezas. Meu mouse recuperou. Ele tinha riquezas, armazéns gigantescas, cheio de o que ele chamava de os tesouros dos reis, não é? Armazéns cheio de ouro, tesouros de prata. Na época de Salomão, prata tinha um preço bem baixo, porque ele tinha tanto. Será que ele achou o importante? Estamos observando várias passagens aqui em Eclesiastes, um dos livros que ele mesmo escreveu. E ele fez vamos dizer, uma
avaliação do seu próprio valor. Quanto vale rei Salomão, não é? Com todas as suas riquezas e poder, e fama e mulheres e tudo. Quanto valia? E ele escreveu em Eclesiastes capítulo. O que vale tudo isso? Então ele diz, considerei todas as obras que fizeram e as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade. A palavra hebraica é igual à palavra zero, nada, vazio. Tudo valia zero. Ele dizendo. E eu fico perguntando, mas como é que pode ser assim? Pois você é a pessoa mais rica do mundo. Ele diz ainda, é como correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito debaixo do sol. Nenhum proveito, nenhum benefício. Como pode ser isso? Ele continua escrevendo e escrevendo em Eclesiastes e chega no fim. E na conclusão, ele escreve em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, dizendo: de tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? O porquê é muito importante. Porque isso é o dever de todo homem. Por quê? Novamente, segundo porquê. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Salomão estava procurando o que é importante e chegou a esta conclusão: temer a Deus e guardar os mandamentos. E ele sabia por quê. Porque Deus vai julgar. Na minha opinião, isso vai acontecer em breve. Eu tenho quase certeza que vai ser a semana que vem, mas pode ser essa semana, né? Ou, talvez não terminamos hoje, mas vamos ver o que vai acontecer. O certo é que o dia vai chegar em que todos nós vamos concordar que há uma só coisa importante. Uma só coisa. Eu espero que ainda hoje você vai saber, não apenas no ouvido, não apenas na mente, mas no fundo do seu coração, vai saber que há uma só coisa importante. A verdade é que todos nós temos amigos, parentes que já faleceram. E eles todos já sabem que há uma só coisa importante. E todos eles, sem nenhuma exceção, desesperadamente querem voltar para te dizer o que é a única coisa importante. Todos eles querem voltar e dizer a seus amados amigos, parentes, filhos, filhas, o que é a única coisa importante. Eu estou implorando que escute não apenas com a sua orelha,
ele não escuta nada, nem mesmo o seu ouvido. Eu peço que escuta com a sua mente e especialmente com o seu coração. Pois o que eu vou falar, não. O que Jesus vai falar agora é extremamente importante para nós. Todos nós. Não importa quem somos. Mas o que é tão importante que a gente fala até uma só coisa importante. Existe na Bíblia uma história ensinada por o próprio Jesus. Jesus nos falou sobre aquele homem rico. Se lembra? Talvez já está lembrado dessa história. Não sabemos nem o nome dele, vamos chamar ele de o rico. Não temos outro nome. Pois o que é importante é que ele morreu. E nós sabemos o que ele aprendeu. Eu posso me arriscar muito para dizer, essa lição é a lição mais importante que você já ouviu. Eu creio que é. Depois você pode me ajudar, mas não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante. A história do rico e Lázaro, que nós conhecemos em Lucas 16, versículos 19 até 31. Eu queria um pouco apresentar o contexto bíblico. Qual é o assunto que estamos contando quando Jesus começa a falar essa história? Em versículos 13 até 15, se você tiver uma Bíblia, seria uma boa hora para abrir, pois nós vamos ficar nesse texto para essa lição inteira. Nós vemos neste contexto que ele está falando, em versículos 13 a 15, sobre nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Muitos de nós pensam que podemos, só que não podemos. Pois Jesus disse, nós não podemos, não é? Então, o assunto é isso, e nós então começamos a ver essa história, começando em Lucas 16, versículo 19, lembrando que quando Deus olha dos céus, ele vê tudo que ele quer ver. Ele vê não apenas a nossa pele. Se lembra, João 4, 24, Deus é espírito, não é? Deus é espírito. E quando os olhos de um espírito vê, eu não sei bem o que eles veem, mas é muito mais do que nós podemos ver, enxergar. Então, o rico, havia dois homens. Um homem era rico e ele vestia de púrpura, ou seja, roupa real, roupa do rei, roupa finíssimo. E ele vivia no luxo todos os dias. Eu só posso imaginar, né? Ele sempre tomando um vinho. Esse vinho aqui é vermelho. Caso tiver numa prova um dia desses, não vou fazer prova, mas vamos ter um exercício que você vai ficar sabendo os detalhes depois, mas não vai ser agora. Este homem, eu só posso imaginar um riquíssimo, né? Deitado no sofá e alguém colocando uvas frescas na sua boca toda hora, né? Eu não sei como era, mas um homem rico vivia no luxo. Mas diante do seu portão
ele era um rico, ele não tinha só uma casa, mas tinha uma cerca, e a cerca tinha um portão. Esse homem foi deixado. Nós sabemos o nome dele, era um mendigo chamado Lázaro. Ele era um mendigo. Ele era pobre. Ele não tinha saúde. Sabe como sabemos? Ele nem podia andar, porque ele foi deixado lá no portão. Ele não foi lá. Alguém ou alguns o deixaram lá. E ele estava muito doente, coberto de chagas, morrendo de fome. Talvez, ou parece que alguns deixaram ele lá com a esperança que ele ia conseguir comer alguma comida. Mas observa os cães. Não, talvez como nós conhecemos cães, mas nós conhecemos o coiote, o lobo, que vem procurando comida, não é? Eu vejo que este homem era pobre e muito doente e não podia andar. Se o rico jogar fora alguns restos, quem vai pegar primeiro? Eu acho que o cão vai pegar logo primeiro, não é? Então, ele só tinha amigos cães. Ele queria só comer as coisas que caíram da mesa do rico, aquelas coisas que jogamos para os cachorros, jogamos fora, não é? E talvez, quem sabe, ele jogava para mendigos e cachorros, não é? Talvez. E os cães vinham lamber as suas feridas. Ixi. Mas chegou um dia que nós poderíamos adivinhar até que o mendigo morreu. Mas uma coisa interessante que quando ele morreu, os anjos desceram do céu, pegaram ele e eu não sei, eu acho que não pegaram o corpo dele, mas a alma dele e o levou para estar com Abraão, pai Abraão, não é? O patriarca. Interessante também o rico, parecendo saudável, morreu também. E ele foi sepultado. Eu fico com a impressão, só a minha ideia, a minha conclusão, eu fico com a impressão que talvez o pobre não foi sepultado. O que acontece com os pobres que não tem nada, não tem ninguém aqui em Feira de Santana? Tem alguém, geralmente, que cuida deles, né? Pelo menos alguém da prefeitura, não é? Então, ele não tinha isso, eu acho. Mas os cães sabem o que aconteceu com ele. Eu acho. Mas eu não vou falar mais sobre isso. É uma história muito triste. De repente, o rico acordou. Ele morreu e acordou, e no Hades, desculpe, algumas Bíblias dizem no inferno, que não é inferno, são duas palavras. Gehenna não é inferno, não é. Essa palavra é Hades no Velho Testamento, Sheol, ou seja, o lugar dos mortos.
Neste caso, vemos o lugar dos mortos maus. Pois ele acordou e olhava ao seu redor, e ele estava sendo atormentado, torturado com chamas de fogo. Ele olhou para cima e longe ele viu Abraão e Lázaro sendo consolado nos seus braços. E ele começou a pensar, processando o que aconteceu. Obviamente tem algum erro aí. Eu fui para a igreja todos os sábados, neste caso, né? Ele era judeu. Ele ia para todo sábado para a igreja. O que aconteceu? Eu sou um judeu. Não é? Pensava, tinha certeza que ia ser salvo. E na mente deles, sem dúvida, mas Deus me amou muito, veja como ele me deu grande prosperidade. Não é? Obviamente, Senhor Abraão, houve um erro aí. Não é? Ele pensava, será que eu vou conseguir achar algum alívio? Em quantos anos eu vou ter que ficar neste... Como é que chama? Os católicos têm essa doutrina de purgatório, né? Eu não sei, eu acho que ele não tinha essa ideia, mas... Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Um dia? Um mês? Então, ele não resistia. Ele gritou, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água, uma gota, né, de molhar, pois eu estou sofrendo neste fogo. Abraão disse, não. Não. Não há alívio para as pessoas que vêm para este lugar. Não há alívio. Não há alívio nunca. Não é? Então, ele começou a pensar e pensar. Ele começou a processar mais o que aconteceu, o que vai acontecer. Quem sabe, talvez tenha algum porão com algum grade onde eu posso fugir, um túnel, né, para fugir daqui. Então, Abraão respondeu para ele, filho, você lembra-se de quando durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más? Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento? Não. Sem dúvida, calculando onde vou conseguir fugir daqui? Não, senhor rico. Não tem como escapar daqui. Não há como. Versículo 26. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar de nosso lado para o seu
ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Pode tentar a vida eterna e não conseguirá. Não, a Bíblia diz que não consegue. Não tem como passar. Não há como fugir. Não há como fugir nunca. Ele continua pensando e processando, tentando pensar o que aconteceu, o que eu posso fazer. E começou a lembrar da sua família. Ele começou a lembrar o amor que ele tem, o quanto que está morrendo de saudades. Ele disse: eu tenho 5 irmãos. Você e eu. Também nós temos família, amados, amigos íntimos, vizinhos, a nossa própria comunidade, toda essa cidade de Feira de Santana com, 190 mil pessoas, 600 mil, não brinca comigo, não. Feira de Santana, 600 mil, isso é mais de 500 mil. Mas ele está pensando sobre seus amados, família, bons amigos. E continuando a pensar, eu não me importo. Eu vou fazer o que for necessário para avisar meus amados, meus filhos, a minha esposa, meus irmãos, as suas esposas, os seus filhos, todos os sobrinhos e sobrinhas que tanto amo. Aí ele teve uma ideia muito boa. Ele pensando, o que é que eu posso pedir a Abraão que ele vai ceder? Se eu pedir o que Abraão quer, aí ele vai dizer, ok, eu aceito. Não é? Então, ele respondeu, então, eu te suplico, pai, Abraão, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos e uma esposa e muitos filhos, e eu não quero perder meus netos. Aí eu quero lhe falar sobre a minha neta. Eu amo ela tanto. Ela tem quase 2 aninhos, né? 1 ano e meio. Ela é tão boazinha. Eu amo ela demais, demais. Sem dúvida, agora mesmo ela está pensando, eu quero ver meu vovô, né? Tanto amo ela. Cici, o nome dela é Cecília, mas nós chamamos de Cici. Ela é tão boa. É a criança mais alegre que eu já conheci, mais bonita do mundo inteiro, com certeza. E todos nós temos amados, não temos? E todos nós temos as pessoas que não queremos deixar perder de qualquer jeito, como o próprio Rico estava dizendo, pensando, eu vou fazer o que for necessário, não é? Então ele fez o seu pedido. Deixa que ele, o pobre Lázaro, se ressuscitar
e voltar para falar com meus irmãos, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Sabe? Alguma coisa bem interessante aqui. De acordo com o contexto que vamos observar daqui a pouco, nós vemos que o rico sabia, acreditava que seria salvo, mas não foi. Não foi. Mas agora, perdido, e agora começando a aceitar a realidade que este tormento seria para sempre e não tem como fugir. Você sabe o que Abraão falou, né? Não. Ele fala não muitas vezes. Mas Abraão, essa vez, está forçando ele a lembrar, pensar, pois ele já tinha quantas vezes, quantas oportunidades de dizer, para dizer à sua família, ok, realmente vai acontecer. Ok, a Bíblia diz. E ponto final. Ele ouviu a Não, senhor rico. Você já teve milhares de oportunidades de avisá-los, seus amigos, sua família, todos. Agora, todas as suas oportunidades terminaram. Não tem mais oportunidade. A verdade é que todos nós temos oportunidades, mas geralmente nós desperdiçamos as nossas oportunidades. Nós todos temos oportunidades agora e nós temos o tempo, estamos vivos e podemos alertar nossos irmãos, nossa esposa, marido, filhos, netos, todos. Então, nós estamos implorando para todos pensarem bem em avisar, por favor, vamos avisar todos os nossos amados antes que seja tarde demais, pois chegará o dia em que o nosso tempo vai esgotar, não tem mais oportunidade de alertar ninguém. Vamos acordar nós mesmos, não é? Você pode ter os avisados, mas você, o rico, você estava ocupado demais com todas as suas coisas, não é mesmo? Então, você não tem oportunidade, você não se importou com ninguém senão você mesmo. Não se importava com os outros, não ligava a uma pessoa morrendo de fome lá no portão e você não fez nada. Ocupado demais para outros. Em versículo 29, Abraão respondeu
eles têm Moisés e os profetas, ouçam a Moisés e os profetas. Agora, Moisés e os profetas fala sobre o Velho Testamento, era a Bíblia. Eles não tinham o Novo Testamento ainda, né? Não foi escrito ainda, mas eles tinham Moisés, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés e os outros profetas no Velho Testamento naquele tempo. E nós, então, temos também a nossa Bíblia, a palavra de Deus. Então, nós podemos continuar a falar para as pessoas, ler a Bíblia, estudar a Bíblia com a nossa família, ensinar nossos filhos a conhecerem a Deus, respeitarem a Deus, avisar as pessoas, avisar principalmente a nós mesmos, não é? Então, eles têm uma Bíblia, nós temos uma Bíblia, que eles obedecem à palavra de Deus. Mas o rico não se contentou com isso. Ele disse: Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fossem até falar com eles, eles vão se arrepender. Bem, eles conhecem a Bíblia, não é? Mas talvez eles não acreditam em tudo como está escrito na Bíblia. Talvez eles esqueceram algumas doutrinas, como aquela parte de ama seu próximo, não é? Como a ti mesmo, ama Deus acima de tudo e todos. Talvez eles não obedecem tudo. É por isso, senhor rico, que você acabou aqui. Sim, você tinha uma Bíblia, mas obedeceu algumas partes e deixou aquela parte sobre amar o seu próximo como a ti mesmo, como se nem mesmo existisse na Bíblia a palavra de Deus que vai julgar no dia final. Eles, os 5 irmãos do rico, pularam aquela parte. O próprio rico não obedeceu aquela parte. Pularam a parte sobre amar seu próximo, amar a Deus acima de tudo e todos, amar seu próximo como a ti mesmo. Mas o rico insista, mas o milagre vai convencê-los. Agora, Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Talvez não podemos perceber, mas nós vemos o poder de Deus agora mesmo, não é? Olhando a criação, como Romanos capítulo 1 diz. Não, senhor rico, não vamos fazer mais um milagre para confirmar a palavra. Já confirmou quantas vezes, né? Eles agora têm a palavra de Deus por escrito, né? Confirmado, como nós também temos. Eles têm uma Bíblia, você tinha uma Bíblia, nós agora temos a palavra de Deus, que eles obedecem à palavra escrita de Deus, não é? Porque Jesus contou essa história para você hoje. O que ele queria colocar em nossos corações hoje? Ele queria dizer
que a única coisa, no fim das coisas, a única coisa que realmente importa na vida é a salvação. Eu digo, todos nós vamos concordar plenamente quando chegar o nosso dia. Quando nós morremos, nós vamos entender o que o rico aprendeu. Nós vamos saber. Basta perguntar ao rico o que ele aprendeu, né? Se pudesse, né, fazer como uma entrevista com este rico, eu tenho certeza o que ele vai dizer. Senhor rico, o que você aprendeu, não é? Quando você morreu, você aprendeu o que mesmo? Se ele pudesse nos responder, nós sabemos, por causa dessa história, nós sabemos o que ele diria. Todas as suas oportunidades acabaram para alertar, avisar seus amados que a única coisa que realmente se importa é a salvação. A minha salvação, a sua salvação, a salvação dos nossos mais amados. Lembre-se, no Velho Testamento, em Deuteronômio 6, versículos 6 até 9, que todas estas palavras, as palavras de Deus para aquele tempo, né? Essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Se lembra quando Deus fez aquela nova aliança e disse que eu vou colocar as minhas leis no seu íntimo, por dentro, nos seus corações. Ele disse, ordeno que estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, ou quando você estiver andando pelo caminho, ou quando se deita, ou quando se levanta, toda hora, né, que puder, toda hora que existe, toda oportunidade que existe, amarra como sinal os seus braços e prende as suas testas, escreva-as nos batentes da sua porta, da sua casa e os seus portões em toda e qualquer oportunidade. Ensina a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Nada mais, nada menos, não é? Vamos deixar a Bíblia falar sempre que for possível. Se pudesse perguntar a qualquer um dos nossos amados falecidos, qualquer um deles, sabemos o que eles diriam. Eles todos diriam a mesma coisa. Porque quando eles morreram, eles ficaram sabendo a importância de conhecer a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. E vão dizer que a única coisa importante é a salvação. Todos eles fariam de tudo para poder avisar cada um de nós. Mas também as suas oportunidades já acabaram. Chegará o dia em que você e eu saberemos também que realmente, no fim das coisas, a única coisa que é importante é a salvação. A minha salvação, a sua salvação, a salvação de todos os nossos amados, a salvação de todas as pessoas da nossa comunidade.
Se pudéssemos processar isso, entrar bem na mente e especialmente entrar bem no nosso coração, não poderíamos parar de falar, ensinar o que é a única coisa importante. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.